que lá vem spoiler. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Você está no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem vingança, tem ódio, tem fúria, tem guitarra flamejante, tem prótese nasal e tem, sabe mais o quê? Tem o meu, o seu, o nosso Marcudo que vem furioso pro debate de hoje, hein? Fala, Sans, pessoal. Furioso só em homenagem à Furiosa, né? Porque a gente vai falar de coisa boa aqui. Estamos na expectativa de Marcudo, depois de anos, dar 100 poltronas amarelas para um filme aqui no SQLVS, hein? Olha, tem também a volta de Rafael Mad Max Argemon, o cara da locadora. E aí, Sansa, Marcudo, Aline, que vai entrar agora depois de mim. Tô dando spoiler já. E você aí do outro lado. Tô louco pra falar. Como o Mad, estou louco aqui para falar sobre Furiosa. Estamos todos malucos para falar sobre Furiosa, viu, Rafinha? E como você adiantou, temos também a presença luxuosa e furiosa de Aline Pereira, lá do Adoro Cinema. E aí, Aline? E aí, gente? Obrigada pelo convite, porque eu amei esse filme. Estava louca para poder falar um pouco mais sobre ele. E bora! Fúria. Olha o bonde do hype do Marcudo contaminando até a nossa convidada, hein? Olha, queridos, estamos reunidos hoje para falar aqui de Furiosa, uma saga Mad Max, que foi aplaudido por 6 minutos na abertura do Festival de Cannes e que na última quinta-feira estreou nas salas de cinema desse mundão. Mas antes da gente tacar o spray prateado nos dentes e tudo e pular para você aí do outro lado testemunhar, fica aquele recadinho de sempre. Nós teremos spoilers por aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente não é maluco, que nem o Dementos, e solta a bomba de fumaça vermelha antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Who do we have here? She's from a place of abundance. This is our destiny. My childhood. My mother. I want them back. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte. Como o Senta que lá vem spoiler começou depois de Mad Max Estrada da Fúria, que é de 2015, vale a gente fazer um recap aqui da história. Mad Max é originalmente uma trilogia apocalíptica e distópica que fez bastante sucesso no finzinho dos anos 70 e começo dos anos 80. Os filmes de 79, 81 e 85, lembrando que os dois primeiros estão lá na Max, e que são estrelados pelo ainda menino Mel Gibson, rapidamente conquistaram o público e entraram no imaginário da cultura pop, sendo reverenciados aí em HQs, em outros filmes e até mesmo em animações como Simpsons e também Rick e Morty. Seu criador, gente, é o visionário George Miller, cineasta australiano que começou essa brincadeira com apenas 34 anos de idade, marcou a mesma idade do Dev Patel lá em Fúria Primitiva, hein? Filmando inclusive em paisagens da própria Austrália e região. Eu quero saber se nós temos fãs da saga original, o Rafael Argemon. Sim, sou fã sim. O George Miller é um cara que eu sou fã no geral, né? Ele tem uma carreira muito louca. Tem filmes bem diferentes um do outro e além de tudo ele é médico, né? O George Miller é médico, depois ele é médico formado mesmo. Eu adoro a trilogia original, principalmente o segundo filme, sou muito fã do segundo filme. Do primeiro pro segundo teve um salto assim imenso, né? Porque o primeiro é um projeto completamente sem grana de um cara que nunca tinha filmado e tal, e por isso mesmo é surpreendente o que ele consegue fazer. Mas assim, eu acho que o salto pro segundo filme é um negócio espetacular, né? Mas vamos falar mais sobre o George Miller mais pra frente. Eu só quero dizer que eu adoro esse universo do Mad Max. E você, Aline, você acompanha, você tem a mesma empolgação que Rafael Argemon sobre Mad Max? O que me levou para os filmes originais, assim, com mais vontade mesmo, foi o Estrada da Fúria. Filme de ação, pra mim, eu acho que eu tenho gostos bem específicos, assim. Ele precisa me pegar muito pelo drama pra eu curtir um filme de ação. E aí eu acho, inclusive, que se eu tivesse ido atrás dos filmes originais de Mad Max antes de Estrada da Fúria, talvez eu não tivesse
gostado tanto quanto eu gostei assistindo depois, porque aí eu já estava muito encantada com aquele universo que ele criou, com toda aquela mitologia e os personagens, e aí fui assistir mais como um background, assim, porque eu tinha gostado muito de Estrada da Fúria, muito mais do que eu achei que eu ia gostar. E aí acabei indo pra eles. Ou seja, né, Marcudo, a Aline é daquelas que foi ver Karate Kid porque gostou de Cobra Kai, né, Marcudo? Que isso, não, aí já não. Foi criada na sessão da tarde aqui, gente. Eu fui ver Cobra Kai por causa de Karate Kid. E amei, porque é maravilhoso. Eu amo Cobra Kai. Eu gosto também da saga original, apesar de não rever faz muito tempo. Eu tenho mais lembrança do terceiro filme, até por causa da Tina Turner, da trilha sonora. Mas Mad Max é uma série que soube se renovar muito bem, né? A Cúpula do Trovão, né, Marcudo? Quem não lembra da Tina Turner na sessão da tarde? Muito bem lembrado pela Aline aqui. Queridos, voltando ao George Miller, no nosso episódio 245 sobre Era Uma Vez um Gênio, nós trouxemos toda a ficha corrida do garoto. Mas vale reforçar o quanto ele é eclético, como o Rafinha trouxe aqui, né? Além dos 5 filmes da saga Mad Max e também de Era Uma Vez um Gênio, ele dirigiu As Bruxas de Eastwick, O Óleo de Lorenzo, Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade e também Happy Feet 1 e 2, aquela animação do pinguinzinho dançante. A sua volta ao mundo Mad Max com Estrada da Fúria veio, gente, após um hiato de 30 anos do terceiro filme, A Cúpula do Trovão, que o Marcudo falou, e em grande estilo, hein? O filme estrelado por Charlize Theron e também Tom Hardy faturou quase $500 milhão e levou para casa nada menos que 6 Oscars, hein? Eu até escrevi no Twitter, o @Zambeta, esses dias, que eu acho Estrada da Fúria um acontecimento raro no cinema. Eu fui assistir na estreia no IMAX, eu não sabia o que esperar e eu fui arrebatado. É um filme de uma qualidade que não se vê mais, né? Tem menos sensação de tela verde furiosa, tem uma trilha sonora fantástica que eu escuto até hoje. Eu fiquei uns anos com essa trilha no meu despertador, inclusive. Fui ver 2 vezes no cinema, foi um filme que me marcou demais. Pra mim, sinceramente, o Estrada da Fúria é o filme de ação que eu acho o melhor filme de ação de todos os tempos. Que é isso, meu filho? Calma. O que o George Miller faz no Estrada da Fúria é uma coisa que eu tenho um apreço muito grande, que ele tem um apreço muito grande e alguns diretores também têm, que é o cinema mais puro de imagem e movimento, que tem um mínimo de diálogos possíveis, que você consegue entender sendo americano, japonês, francês, não falando absolutamente nada daquela língua que ele está falando, você entende absolutamente tudo. É um filme que tá ali na essência mesmo do cinema, quando o cinema nasceu, sabe? No cinema mudo. Tanto que o que eu acho mais legal no Estrada da Fúria é que ele parece um filme do Buster Keaton. É um filme que parece que é feito por um dublê, entendeu? É um filme com cenas... coreografias de ação fantásticas, um senso de cinema, sabe, de cinemática absurdo. Eu acho que às vezes a gente fica preso nesse negócio de que ele foi um super sucesso, mas ele foi a 21ª bilheteria daquele ano. Filme de ação assim não é sempre que eu vou conseguir me engajar com a história e com os personagens se eu não embarcar naquele mundo que está sendo apresentado, sabe? Então, com Estrada da Fúria, foi isso que eu senti, foi esse apego, assim, com aquele universo, o carinho do George Miller com aquele trabalho é uma coisa, assim, que você sente quando você está assistindo, e eu gosto muito dessa sensação, e sabe quando você sabe que você está assistindo alguma coisa muito marcante, alguma coisa que vai entrar para a história de alguma forma? Gosto muito dessa sensação, eu senti isso quando eu estava vendo o Estrada da Fúria, e aí foi o filme que acabou ganhando esse espaço assim no meu coração, que me fez ficar ansiosa para assistir, furiosa pelo lançamento de Furiosa. Então acho que foi assim, foi realmente um marco, foi um marco em premiação também, porque ver esse tipo de história ser premiada dessa forma significa assim que não tinha como ignorar mesmo, porque a gente sabe, né, que esse não é o tipo de história favorita da academia, e se saiu de lá com tanto prêmio assim, é porque era um nível de qualidade tão excepcional
que não tinha como ignorar, porque se eles pudessem ignorar, eles ignorariam. Faltou só um pouquinho, né, Aline, mais de coragem pra Academia pra dar melhor filme pra Estrada da Fúria, que pelo menos na minha opinião era o melhor daquele ano, né? Gente, chegando aqui em Furiosa, nós temos um spin-off, ou se vocês preferirem, um prequel de Estrada da Fúria, né? Voltamos cerca de 30 anos no tempo para conhecer as origens e também motivações da Furiosa, uma das personagens mais instigantes do cinema contemporâneo. Conta pra gente a sinopse lá do Adoro Cinema, Aline. Vamos lá, nessa trama aqui revela a história de origem da guerreira renegada Furiosa, que anteriormente foi interpretada pela Charlize Theron, narrando a sua jornada até se unir ao Max em Mad Max Estrada da Fúria, lá de 2015. O enredo segue uma jovem Furiosa que foi sequestrada de seu lar, o lugar verde de muitas mães, por uma grande horda de motoqueiros liderada pelo Senhor da Guerra, Dementos. E aí, cruzando a Wasteland, eles alcançam a Cidadela, que é dominada pelo Immortan Joe, que a gente também já tinha conhecido antes. Enquanto os dois tiranos disputam o domínio, a Furiosa se vê envolvida numa batalha incessante para retornar para casa. Muito bem, ó, temos uma leitura oficial de sinopses aqui, hein? Gente, olha, os grandes destaques do elenco são a cada vez melhor Anya Taylor-Joy no papel de Furiosa e também Chris Hemsworth como vilão Dementes, olha só. E como a gente tem vários outros personagens bastante interessantes, eu quero saber se mais alguém do elenco chamou a atenção de vocês, gente. Olha, quem chamou bastante atenção foi o Tom Burke. Eu adorei a participação do Tom Burke. É um ator não muito conhecido do pessoal aí, porque ele é um ator inglês que faz filmes menores na Inglaterra e tal. Eu gostei demais. Ele acaba meio que suprindo ali a personalidade do Mad Max, mesmo tendo o personagem sendo uma personalidade diferente, né, do Mad Max. É um cara mais centrado, um cara mais cerebral ali. Mas eu gostei bastante. Eu ia falar também do Tom Burke, mas eu vou aproveitar para falar aqui da Alayla Brown, que faz a Pequena Furiosa, né? Que uma bela participação também, a gente fala mais pra frente. Bom, gente, enquanto a gente faz as últimas anotações aqui da Cúpula do Trovão para destrinchar a Furiosa, eu vou pedir pro Marcudo ativar pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô curioso para saber o que público e crítica tem falado aí de Furiosa. Conta pra gente, Marcudo. Antes das notinhas nos agregadores, é legal trazer aqui que o filme custou aproximadamente 170 milhões de dólares e deve arrecadar nesse final de semana de estreia cerca de 40 milhões, 50% a menos do que o esperado pela Warner. Além do filme ter sido ovacionado em Cannes, a recepção em geral tem sido aquecida, olha só. No momento que a gente está gravando aqui no domingo, 2 dias depois da estreia, Furiosa conta com 8 de 10 no IMDb, 79 de 100 no Metascore, 4 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes conta com a aprovação de 89% da crítica e 91% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Centro que lá vem spoiler. Então, Aline, faz aqui as honras da casa e conta pra gente, ainda sem spoilers, Furiosa, uma saga Mad Max. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Eu amei Furiosa. Simplesmente saí, assim, flutuando da sala de cinema, sabe? É uma sensação muito gostosa depois de assistir, de, nossa, passei aqui essas 2 horas com uma história boa, com uma personagem que me deixou muito imersa, assim, muito feliz de ver esse universo que eu já tinha gostado tanto antes ser expandido aqui. Eu acho que talvez essa seja a melhor característica de Furiosa pra mim, que é expandir a mitologia, a lore, que já existia antes, e que eu queria ver. Eu gosto quando, se a gente vai ter uma sequência, uma prequel, um spin-off que seja, pra mim o mais importante é justamente dar mais substância daquele universo que a gente já tinha gostado antes. Afinal de contas, é por isso que a gente tá voltando pra ele, né? E eu acho que Furiosa me deu isso de uma forma muito redondinha, muito delícia de assistir, assim, gigante, meio cafona na hora que tinha que ser cafona, com aquelas transições maravilhosas, e assim, eu amei, saí arrebatada. Anya Taylor-Joy, tamo junta demais. Olha, eu gostei bastante de Furiosa, eu só posso dizer que só não vou dizer que eu amei absurdamente, porque ele intrinsecamente está ligado à Estrada da Fúria e não tem, pra mim, não tem como superar a Estrada da Fúria. Mas assim, eu entendo totalmente, porque não tinha como o George Miller fazer o mesmo filme de novo. Ele tem que, né, ele tem que mudar o estilo e assim, o próprio motivo de existência de Furiosa, ele tinha que ter um jeito diferente de contar a história. Porque Furiosa nasceu
ali no set mesmo de Estrada da Fúria, porque o George Miller estava dando um material para os atores terem mais noção dos seus personagens. Porque o George Miller mesmo, ele nunca se importou muito com continuidade, né, de ter muito sentido de um filme para o outro. E eu acho isso muito legal, porque na verdade são histórias que estão nesse universo que na verdade ele é onde não se tem mais a escrita. Então ele é passado, as histórias são passadas só na história oral da coisa. Tanto que nesse filme Furiosa tem um personagem bem interessante que é o do historiador, que é um personagem que aparece num quadrinho, né, primeiro lá desse universo do Mad Max, e que tem até um link que parece medieval, né, uma história medieval. Eu até vi uma crítica pequenininha que o Kleber Mendonça fez agora sobre Furiosa, e ele falou que lembrava muito um filme do Verhoeven, que se passa na era medieval, Flesh and Blood, eu não lembro o nome em português, e que é bem assim, tipo, as pessoas têm cabeça mesmo de pessoas da era medieval, são os guerreiros lá e tal, só que eles são ignorantes, eles não sabem ler, eles acham que tudo é sinal divino, e são coisas que não tem nada a ver com isso, né? E esse mundo do Furiosa deixou bem claro isso, que tudo é passado pela palavra. A única folha que existe é a pele do historiador, né? Isso eu achei bem interessante, mas assim, que na essência Furiosa acaba sendo a antítese do Estrada da Fúria, porque ele está contando uma história em detalhes, coisa que o Estrada da Fúria ignora completamente, né? Ele vai no básico do básico. Você não sabe, ele não explica absolutamente nada, ele não perde um segundo de diálogo explicativo, expositivo, nada. Só parece. Se você quer saber o que é aquilo, corre atrás ou mesmo inventa. Eu tô com o Rafa, eu acho que não dá pra falar de Furiosa sem tirar dessa equação Estrada da Fúria, porque é uma prequel, porque o próprio Furiosa não deixa a gente esquecer disso, né? E eu já falei, eu acho a Estrada da Fúria incrível, e eu me esforcei bastante pra não transformar tudo isso em hype pra Furiosa, e eu acho que eu até consegui, né? E o próprio Miller deu uma ajuda quando soltou aquele primeiro trailer, que todo mundo achou tosco, porque Furiosa é muito melhor que aquilo, né? É um filme muito bonito, acho que é um filme bonito, tem personagens muito bons. Eu voltei totalmente pro universo de Mad Max, com aquela sujeira, aquela desumanidade, pessoas tão ruins que são fisicamente deformadas, né? Eu acho isso demais. E é legal que a gente volta para perto do evento que deixou o mundo daquele jeito, né? O filme abre com notícias na TV falando sobre a destruição do meio ambiente, das consequências daquilo, até virar um deserto com as gangues. E Furiosa tem o que Mad Max faz de melhor, né? Que é pegar aquele mundo vazio, onde só tem deserto, gasolina e bala, e analisar personagens, pensar no lado humano, e como uma criança jogada naquele inferno vai florescer, né? Que nem disse a Bibi, é muito bom assistir filme com mulheres fodas, né? Por isso Estrada da Fúria é tão bom, e por isso acompanhar a jornada da Furiosa aqui é tão interessante. E assim como em Estrada da Fúria, aqui a gente também tem a questão climática, tem a questão messiânica e a dominação de povos, tem o ataque às mulheres, mas como o escopo foi expandido, acabou ficando um pouco mais diluído e perdendo um pouco da força. Mas tem boas atuações, ao contrário da Aline, eu acho o Chris Hemsworth um vilão melhor do que eu esperava, eu achei condizente com o universo, né? E falando em ação, continua sendo das melhores coisas que a gente tem no cinema. Não tá no nível de Estrada da Fúria, mas percorre boa parte desse caminho e eu achei muito bom. Ó, a Aline fez uma carinha muito boa e já, nos spoilers, a gente vai falar um pouquinho mais do Chris, que realmente dividiu bastante as opiniões. Mas, gente, como primeiras impressões, eu queria trazer alguns pontos. Talvez eu seja o menos empolgado aqui da mesa, mas eu preciso reconhecer, né, que retomar Mad Max 45 anos depois do primeiro filme é maravilhoso, né? É muito raro da gente ver. Imagina você que tá ouvindo a gente, você que tem 30 anos, com 75 você retomar um universo que você criou lá atrás com ainda mais competência, né? Com tudo que você aprendeu na vida, só por isso, pra mim, Furiosa já é digno de aplausos, né?
Noção de escala, né, gente? Um cinema feito de forma artesanal. Eu subscrevo aí, eu assino embaixo de tudo o que o Rafa falou do George Miller, né? Ele tem sempre um bom espaçamento entre os filmes, ele trabalha com calma e não só de forma comercial, eu respeito muito isso. Eu adoro, gente, a oposição das cores azul e laranja, né? Pra mim é a melhor oposição de cor que a gente tem em qualquer situação de arte. Acho lindo, o filme trabalha muito bem com esse contraste. Como a Aline disse aqui, a gente tem uma expansão de universo super competente, né? Que explica melhor a geografia do deserto, né? E isso acaba deixando Estrada da Fúria ainda melhor, né? Porque quando a gente pensa, pô, lá eles não explicaram nada, eu já amei, e explicado fica ainda mais gostoso, e o Miller conseguiu fazer isso em um filme anexo, né? Pra mim é genial. Eu gosto muito dessa coisa do figurino, né? A roupa dos vilões remetendo ao que eles talvez tivessem sido antes, né? Essa coisa dos uniformes, das medalhas, uma coisa meio fantasma. A gente não sabe muito a idade deles, né? Parecem caras que vão muito longe na questão da idade. Eu quero elogiar, gente, o fato da gente não ter só uma, mas duas atrizes fazendo a Furiosa e até dividindo o tempo de tela, né? Eu fiquei muito surpreso da Laila Brown ter mais de 1 hora em tela e só então a Anya Taylor-Joy entrar, né? E é bem interessante a gente ver que tem muita sinergia entre as duas e também a Charlize Theron, de forma que a gente entende, né? Se é a mesma personagem, isso é passado de uma forma muito legal. Eu queria dizer aqui, sem spoilers, que eu consegui abstrair o Thor do Chris, né? O que pra mim é um baita de um feito, porque eu acho que ele vai muito bem nessa coisa do humor canalha, né? Com um pouquinho de ironia aqui, um pouquinho de sarcasmo ali. Pra mim, ele entregou a melhor atuação da carreira dele. Tudo bem que a carreira dele não é feita, não é calcada tanto assim em atuações, né? Mas acho que ele vai muito bem, se sai bem no final. E vale uma curiosidade aqui, aquela moça loira, né? Lindíssima, que aparece no comecinho do filme, ajudando a mãe da Furiosa, é a Elsa Pataky, né? Que é a esposa do Chris. Mas, gente, eu fiquei pensando, porque diferente de 2015, eu saí do cinema não tão empolgado, né, quanto eu saí de Estrada da Fúria, fiquei até um pouquinho desapontado e não acompanhei o Marcudo no bonde do hype, né? Olha só, gente, primeiro, problemas de ritmo, né? O filme acelera, desacelera, acelera, desacelera, pra mim, ele não flui tão bem quanto Estrada da Fúria, e eu vi muita gente saindo da sala assim que o filme acabou, né? Porque enquanto os créditos rolam, a gente tem algumas cenas, né, icônicas aí de Estrada da Fúria, e aqui eu vi muita gente cansada com o filme, eu cansei um pouquinho. Não gosto de filme que quebra em capítulos, né? Eu gosto quando o Wes Anderson faz isso, tem um sentido, a gente compreende bem, mas aqui a gente tem 5 capítulos que não tem muita sinergia um com o outro, e a gente tem um 5º capítulo gigantesco, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 e o 5º vai embora. Eu achei até que ele ia contar isso nos 10 capítulos. Eu queria mencionar também uma coisa que o Rafa trouxe do CGI. A gente tem sérios problemas de CGI aqui que continuam do trailer, dá uma melhorada, mas ainda continua. As cenas de ação e perseguição me incomodaram. Eu saí do filme várias vezes, gente. E também acho que tem um pouquinho de culpa na fotografia. O George Miller, ele trocou o diretor de fotografia lá de Estrada da Fúria, que é o John Seal, um cara consagrado, vencedor do Oscar, e entrou o Simon Dugan, lá de O Grande Gatsby, e também o Robô, que é um diretor de fotografia bem menos competente, que não tá à altura do George Miller, que ainda assim consegue segurar bem as pontas, né? Então só daí a gente tem uma perda considerável de um filme por outro. Eu me estendi demais, gente, mas apesar desses problemas que Furiosa tem, eu queria dizer que eu gostei muito do filme, que o Woman Power é uma coisa que a gente sente, né, Marcudo? A jornada da Furiosa é uma coisa muito impressionante e eu espero que esse filme tenha sequências, afinal de contas, mesmo sendo ok pra bom, Furiosa já é melhor que 90% do que a gente tem em ação no cinema por aí. A gente falou aqui de ser... É inevitável comparar com Estrada da Fúria, não tem como. Acho que o filme nem evita isso. Acho que o George Miller não quis nem evitar essas comparações e aí, justamente, ele escolheu um outro caminho para contar a história. Eu fiquei mais entretida com Furiosa do que com Estrada da Fúria, porque consegui me conectar mais à personagem do que a toda a ação mas eu acho que assim, é difícil a gente falar se um é melhor do que o outro, porque o Furiosa, na verdade, ele aprendeu com Estrada da Fúria e aplicou aqui do que deu certo lá. E aplicou o tipo de ação, aplicou o tipo de drama dos personagens, aquele drama silencioso, a gente já tinha isso no Estrada da Fúria, ele veio de novo aqui. Então eu acho que assim, é um filme que é bem filho um do outro mesmo. É um filho do que a gente já tinha visto.
Eu acho que isso é muito claro na direção que o George Miller escolheu dar. Então, só queria complementar isso, que é difícil, assim, comparar, né? Comparar no sentido de colocar numa escala, numa balança, talvez seja um pouco injusto com Furiosa querer colocar numa balança. E você não vai se divertir tanto assim se ficar pensando nisso o tempo inteiro. Pô, Aline, eu concordo muito com o que você trouxe e queria passar pro Rafinha, viu, Rafinha? Até pra tirar uma dúvida, que eu vi muita gente escrevendo que o Furiosa é meio que o Rogue One do universo Mad Max aqui, né? Ele faz um encaixe, acaba explicando coisas que a gente ainda não tinha entendido da nova saga e funciona muito bem, né? Você concorda com isso? Não, eu concordo, porque assim, na verdade, nem é que explica tanto assim, né? Na verdade, ele dá uma profundidade maior pro personagem da Furiosa, porque o personagem da Furiosa roubou a cena no Estrada da Fúria, né? Então é um personagem muito... Cara, é um personagem carismático e que pegou uma atriz que funcionava muito bem com o personagem, que é a Charlize Theron. E agora traz uma outra atriz que também funcionou muito bem encaixado nesse mundo mais de cinema mudo do George Miller. A Anya Taylor-Joy seria uma estrela internacional no cinema mudo, porque ela não precisa falar nada, só aqueles olhos dela falam tudo, assim. Ela não precisa falar uma palavra, tanto que ela fala quase nada no filme, né? E acho que isso é fantástico. Mas assim, eu concordo com o Sansa na parte do ritmo, e isso é curioso, porque eu tenho uma opinião de que tanto o filme de ação, o filme de terror, que seja qualquer gênero que traz esse choque em algumas cenas, ele tem que ter pausa, porque senão você perde a força do coisa. Um filme de ação que fica ação o tempo todo, você perde o impacto da ação. Só que o George Miller quebrou isso. O George Miller, no Estrada da Fúria, ele faz um filme nômade, né? Um filme que que é uma caravana. Você vai com ele, né, do começo ao fim, ali andando sem parar, tanto que ele filmou de um jeito cronológico, que não é comum em cinema e tal, sem parar o tempo todo. Filmou, foram acho que quase 7 meses de filmagem, uma loucura, e ele conseguiu quebrar isso, que um filme que tem ação do começo ao fim e você não cansa, e a ação tá sempre superando, uma sequência superando a outra em coisas novas, em ângulos diferentes. E, cara, é incrível. E eu acho que nesse caso o Furiosa, eu concordo com o Sansa, eu acho que o Furiosa, aquele começo, ele acaba destoando um pouco, ele é esticado um pouco demais para a parte que vem depois da grande ação, principalmente quando entra mesmo a Anya Taylor-Joy. Também concordo que o CGI aqui foi usado de uma forma diferente lá do Estrada da Fúria, com menos esmero que no Estrada da Fúria. Então você vê ele em algumas cenas. Ao mesmo tempo, eu acho que ele funcionou muito bem na mistura dos rostos da atriz jovem com a Anya Taylor-Joy, né? Que eles fazem isso. Elas são parecidas, mas ao mesmo tempo tem digitalmente colocado alguns elementos dela. Eu vi até a Anya Taylor-Joy falando que no comecinho 80% a atriz jovem e 20% ela, e esse vai mudando até o momento que entra ela, né? Tanto que quando entra ela, eu até fiquei meio assim, peraí, a Anya Taylor-Joy é a outra menina e tal. Isso ficou bem legal. Isso ficou legal. Agora, nas cenas de ação, principalmente, o que no Estrada da Fúria ele usava mais como um fundo, como efeito de ambiente, aqui ele acaba usando nos veículos, na queda das pessoas, dos dublês, e fica perceptível algumas vezes. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente, agora que o Marcudo liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aí de roteiro, direção, fotografia, efeitos visuais, design de produção, trilha sonora e, claro, das atuações desse filme aqui. E olha, gente, eu quero começar a nossa resenha com spoilers pela Anya Taylor-Joy, que superou aí a possibilidade de rejuvenescimento por computação gráfica da Charlize Theron, que foi amplamente considerado, e acabou sendo a escolha do George Miller para o papel principal. Eu queria saber, viu, Aline, se você acha que tanto ela quanto a pequena Ayla Browne, né, uma grande revelação aqui, e que fica mais de 1 hora em cena,
entregaram. E também quero saber o que você achou do Chris, que no comecinho você meio que jogou um shade aí no nosso Thor, hein? Vamos começar pelas duas aqui. Gostei muito mesmo que o filme toma o seu tempo pra ficar ali na infância da Furiosa, porque eu acho que é fundamental a gente passar por isso, sofrer junto com ela, porque ela sofreu, a bicha sofreu mais que a Juliette ali, e é importante a gente acompanhar isso pra entender o que vai vir depois e pra entender o silêncio dela depois, senão fica sem sentido, né? Ela passou uma infância inteira ali tendo que ficar em silêncio, e eu acho que isso explica o silêncio dela que a gente vai ver na vida adulta e posteriormente a explosão e toda a brutalidade, a violência com que ela age. Eu gosto muito quando a gente vê um personagem em fases diferentes da vida que de fato parecem a mesma pessoa, que tem uma conexão ali entre uma passagem e outra. Isso é uma coisa que me incomoda muito quando não funciona. Agora na minha cabeça, por exemplo, vem o Shazam, que você pega a versão criança e a versão adulta do personagem, sim, são pessoas completamente diferentes, não tem nada a ver um estilo de atuação com o outro. Isso é uma coisa que não rolou aqui. Queria muito saber como é que foi, inclusive, esse processo entre as duas, né? Como é que foi essa comunicação entre elas, se é que existiu, para saber como é que elas criaram essa sinergia, assim, que foi muito, muito incrível. E a Anya Taylor-Joy, não precisa nem falar, né? A gata tá cada vez mais poderosa. Acho que a gente vai ver muito, muito dela. Hoje em dia ela é um nome que me chama a atenção por si só, então ela envolvida em projetos já é uma coisa que me traz para eles, mesmo que eu não tenha muitas outras informações sobre o que é. Como a gente estava comentando antes, ela realmente não tinha parado para pensar nisso, mas ela seria uma estrela do cinema mudo mesmo, porque ela é muito expressiva de uma forma muito sutil, assim, é muito precisa, né? A atuação dela é muito, muito precisa. Então fiquei muito, muito empolgada, assim, muito imersa na personagem que ela me apresentou, mesmo que ela não nos diga tanta coisa, né? E aí, sobre o Chris Hemsworth, eu queria falar assim, eu adoro ele, gente, ele é ótimo, nossa, lindo, maravilhoso, carismático. A carreira dele, acho que se sustenta muito mais nesse star power do que na atuação, de fato, e tudo bem, eu acho que é uma característica muito importante, né? Você ser carismático para fazer esse tipo de filme que ele quer fazer, ele claramente é um ator de ação, de comédia. O carisma é uma característica que eu acho que é tão importante quanto o talento na atuação nesse tipo de filme que ele está procurando. O que me incomodou não foi ele ser caricato, mas ele ser caricato de um jeito diferente dos outros personagens. As interações entre ele e o Immortan Joe ali, parece que tá um num filme e um no outro, sabe? Tá um no Tom e o outro no Jerry, assim, não combina muito um com o outro, e eu acho que é isso que me incomodou. Ele tem um tom de comédia que me parece um pouquinho fora do resto da história que estava sendo contada ali. Eu gosto da proposta do personagem dele, acho um personagem legal, porque ele é patético, ele é meio burro, né, em muitos momentos, e mesmo assim é uma figura de extrema autoridade, e isso é assustador, porque eu acho que é muito real, inclusive. Marcudo, figuras caricatas, patéticas e meio burras, cheias de poder. Você vê algum paralelo na realidade, Marcudo? Tem vários paralelos, né? Eu sou imbrochável. Falando rapidinho da Anya e da Layla, eu acho que elas valorizam a atuação da Charlize Theron em Estrada da Fúria, aquela cena dela ajoelhada, quando ela chega lá na Terra Verde e não vê nada, ganha mais força ainda. Sobre o Dementes, eu queria ressaltar a evolução visual do personagem, né? Que ele começa com aquele véu branco, quase uma santidade. Depois ele vira o Dementes vermelho, né? E depois o Dementes sombrio, quando ele tá na decadência, e a capa dele vai acumulando tudo isso. O Immortan Joe, eu acho clássico, de Estrada da Fúria, pra mim é um dos meus vilões preferidos, tanto pela caracterização quanto pelo comportamento. Ali eu acho que tá melhor, que ele tá mais velho, mais problemático, mas aqui ele ainda tem essa aura. Mas eu queria falar um pouco sobre a produção também, porque a questão do CGI, né, aquele primeiro trailer assustou as pessoas, mas eu acho que o filme finalizado funciona, né, eu não vi tantos problemas que nem vocês. Eu acho que tem uma questão aqui que nos créditos finais, o George Miller, ele coloca trechos de Estrada da Fúria, meio que mostrando, né, olha o que vai acontecer depois disso, mas é um problema porque aqueles trechos visualmente são bem melhores do que Furiosa, né, e é tudo mais claro, parece mais vivo. Então claramente George Miller e a equipe têm Estrada da Fúria com um padrão a ser alcançado, mas não vai, né, não chega lá.
Mas ainda assim, Furiosa é competente para criar aquele deserto. Acho que a gente se sente no meio da areia. E o George Miller, ele coloca a câmera no meio da ação, né? Aquela sequência do primeiro ataque à máquina de guerra, eu acho que é fantástica nesse sentido. É uma sequência longa, acontece muita coisa lá. A gente viu que teve um esforço para colocar aqueles paraquedas, aquelas asa deltas, aquelas alavancas, as explosões. Eu acho que é a sequência que faz valer o filme. Até porque a gente fica antecipando uma grande guerra no final, mas a gente acaba só vendo uns trechos pequenos dela, né? Mas eu acho que a câmera do Miller é bem interessante, e ela mostra os personagens por baixo para dar aquela impressão de grandeza ou de medo. Tem uma cena que é Furiosa, ainda pequena lá na cidadela, ela vai salvar aquela escavadeira que tá pendurada em algum lugar, e a câmera passeia por todos os lados, e eu acho que não ficou artificial. Tem umas transições de tempo legais, tem quando uma árvore cresce no meio daquela peruca que a Furiosa faz quando ela é criança. Tem umas transições bonitas entre dia e noite no deserto, né? A maior parte do tempo no deserto a fotografia é dourada, porque é aquela questão árida, né? Tem areia por todo lado. Mas tem momentos mais claros, com aquele azul do céu forte, fazendo contraste. A noite também é azul, é bem fria, né? E tem tomadas bonitas do deserto. Eu acho que o Snyder podia aprender com Furiosa a fazer uns frames memoráveis. Tome! Eu acho que o filme tem uns frames memoráveis. Tem os momentos que a fotografia fica saturada e traz umas cenas marcantes que nem no começo, na hora da morte da mãe da Furiosa, né? São momentos com poucos atores e me deu até uma sensação meio teatral, né? E eu acho que o filme é bem competente nesse sentido. Ô Rafa, vou puxar uma fala da Aline que eu gostei muito, que ela diz que a gente tem que tentar esquecer um pouquinho a Estrada da Fúria para dar pra Furiosa o seu valor, porque se a gente ficar comparando todo momento, claramente a gente tem um vencedor. Eu tenho até a impressão que o George Miller já elegeu o vencedor e esse aqui é um side movie, né, digamos assim. Só que nesse caso, a gente tem tantos beats parecidos que é quase impossível você tirar da memória o Estrada da Fúria, né? E eu queria saber se você ficou com a mesma dificuldade que eu, né? Porque quando a gente compara essa parte técnica, a parte do CGI, o próprio vilão principal do filme, o ritmo, acaba perdendo muito, né? E o Marcudo falou bem, quando ele volta com Estrada da Fúria no final, é como se ele falasse assim, puta, isso aqui é gostoso, né? Ó minha obra-prima aqui, você tá com saudade disso aqui, você até gostou do que você viu, mas esse aqui é o gostosão, né? Pois é, concordo com você, Sansa, que é impossível você desmembrar um filme do outro, porque um existe por conta do outro, entendeu? E nenhum outro filme da franquia Mad Max tinha essa ligação tão umbilical com o outro. Eles não tinham quase nenhuma, a não ser um personagem que, na verdade, não tinha nem grandes histórias por trás. O que era o Max? Quem era o Max? Porque o Max do primeiro filme, ali você conhece a história daquele Max. O Max dos outros filmes pode até nem ser o mesmo Max, entendeu? Ele era um ser mitológico, é como se alguém estivesse contando uma história sobre um guerreiro da estrada e tal. Então ele acaba virando uma lenda, não tanto uma pessoa como ele era no primeiro, né? E continua isso no Estrada da Fúria. E aí a Furiosa, você pega ela e faz o caminho contrário, você conta depois de onde ela surgiu. E aí é impossível você tirar do Estrada da Fúria, tanto que, né, como o Marcudo já contou aqui, no final ele coloca sequências do que vai acontecer logo depois que a Furiosa entra no caminhão junto com as noivas e tal, não sei o que lá. Que eu acho, assim, normal, era o esperado. Só que isso acaba sendo, sabe, é um problema existencial pro Miller. Porque com certeza o Estrada da Fúria é um projeto que ele estava tentando fazer há décadas, que ele queria fazer esse projeto. E como o Sansa mesmo falou, o George Miller é um cara que faz filme independente, mesmo que ele esteja fazendo com um estúdio grande, mas são projetos independentes. O próprio Miller produziu muitos filmes. E o Estrada da Fúria, na verdade, foi um inferno para conseguir fazer. Durou muito tempo para ele convencer a Warner das coisas. A Warner tentou acelerar as coisas lá, deu um monte de problema e tal. Ele ficou editando o filme quase 2 anos. 2 anos editando o filme. Então, sabe, ele começou a filmar em 2012, o filme foi lançado em 2015. Então, foi um processo artesanal com todo mundo que ele queria desde o começo.
Então é um projeto diferente, é um projeto realmente. Não é que o Furiosa, ele não tá ligando pro Furiosa, ele tá ligando pro Furiosa, claro. Mas não é um projeto que nasceu 100% dele, que foi feito 100% da forma que ele gostaria de fazer. Então isso se vê, isso a gente vê, cara, não tem jeito. E uma das principais características, como você falou, Sansa, é a mudança do diretor de fotografia. Isso, cara, dá pra ver assim, na hora que é diferente, mudou. É até um exemplo legal para quem está estudando cinema, quem quer se aprofundar sobre cinema, pega esses dois filmes e você vê como a fotografia faz uma diferença bem grande ali. O cinema é um trabalho coletivo, a gente fala muito do diretor, mas cada engrenagem tem que funcionar muito bem para o trabalho final ficar excepcional, né? Mas, cara, é isso, é uma sessão dupla de filmes que se complementam, não tem jeito. Já consigo ver a sessão lá no Belas Artes, né, Marcudo? Pra você ver um, depois ver o outro, Corujão, né, Li? Aliás, queria perguntar pra Aline, tem um bastidor muito saboroso, né, do filme, que a Anya Taylor-Joy teria um limite de 30 falas, né? Teria até 30 falas pra fazer no filme, o que gerou uma treta dela com o George Miller, né? A gente sabe que o George Miller, né, Rafa, é muito controlador, né? Ele gosta de ter todos os processos na mão, e ela ficou meio bodeada, viu? Ela fechou a cara em algumas entrevistas e ficou nítido, né, que teve um rachinho que não é inédito nem na história do Miller, nem na história da Anya. É engraçado a gente ler, né, as entrevistas que ela deu, assistir as entrevistas dela, porque ela claramente não quer comprar essa briga com o George Miller, ela não quer falar, assim, que ela ficou meio insatisfeita, mas ficou, né? Ficou. Foi isso que deu pra sentir, assim. Ela reforçando algumas vezes que ela precisou lutar muito, durante muito tempo, para poder colocar pelo menos alguma explosão ali, pelo menos alguma fala, alguma coisa mais vocal ali do ódio da Furiosa, que foi difícil, porque realmente o George Miller tem uma visão muito certa, assim, do que ele quer, né? E eu acho que, inclusive, o sucesso do filme tá relacionado a isso, a ele saber o que ele quer, a história que ele quer contar ali, o caminho que ele quer seguir. Deve ser uma posição complicada ali para uma atriz principal, ainda mais sendo uma história que é muito feminina, assim, que tem uma coisa ali de uma vivência que é muito feminina, que é difícil para o George Miller, sendo um homem, sendo um senhorzinho lá, vindo de outra geração, talvez entender o que ela estava querendo dizer. Foi isso que eu fiquei, foi com essa sensação que eu fiquei, assim. Ao mesmo tempo, eu entendo a reivindicação dela, mas eu acho que esse viés, assim, dessa fúria, dessa brutalidade com que foi sendo construída ao longo da vida da personagem ali, com toda a violência que ela sofreu, ficou clara de uma outra maneira, né? Às vezes, nem sempre só ali no grito é que você vai entender. Por isso que foi importante a gente passar aquela uma horinha ali, ver ela sendo tirada do conforto, da segurança da terra dela, do braço da mãe dela. Eu acho que a participação ali da mãe da Furiosa é muito, muito interessante pra gente entender essa violência que é direta, assim, ela precisa responder rápido, ela precisa agir rápido, não dá tempo de ficar ali no diálogo e falando. Eu entendo, não fiquei incomodada com esse silêncio no final, porque eu acho que ele faz sentido dentro dessa história e com a personagem da Charlize Theron que a gente tinha visto antes, porque ela era assim já. Foi uma personagem que foi apresentada dessa forma. Mas assim, deve ter sido puxado ali para ela nesses bastidores comprar essa briga. E eu acho que ela venceu, assim, na medida do possível. Ali no finalzinho, ali no confronto, né, dela com Dementos, aí foi o que eu falei, putz, assim, o tom do Chris Hemsworth me tirava um pouco. Embora eu acho que a mensagem ali do final é muito interessante, ele falando que ela fez tudo o que fez, não é porque ela tinha esperança, aquilo era instinto de sobrevivência, né? E quando ele fala também que o ódio é uma força da natureza que a gente precisa aceitar. Isso. Eu achei uma mensagem final ali bem interessante, assim, fiquei bem feliz com essa cena. Gostei desse encontro com deles. Embora eu sei que acho que muita gente estava esperando alguma coisa mais climática ali naquele final, né? Uma coisa talvez mais explosiva, mas eu acho que seguiu o tom que o filme estava dando. A meio final, eu acho que o final ele tem total conformidade com tudo
que rolou em Mad Max, como eu até falei antes, porque é a questão do mito, da lenda. No final aparece um narrador do nada, que a gente não sabe quem é esse narrador, falando assim, você espera que ela tenha feito isso? Ou ela pode ter feito aquilo outro, mas na verdade ela contou pra mim que ela fez dessa outra forma. Então, cara, eu acho que isso tem tudo a ver com o universo Mad Max, porque é exatamente isso, são histórias que provavelmente o que a gente tá vendo não é o que aconteceu, mas é o que alguém tá contando pra gente. E quando se passa de um narrador para o outro, de um ouvido para o outro, a história muda. Ela tem outro sentido, o personagem tem uma coisa diferente, um final diferente aconteceu, e aí você imagina o que é mais legal para você. Eu acho que combinou muito bem e fechou de uma forma perfeita esse ciclo do universo Mad Max, que eu acho que vai terminar por aí, porque o nosso querido Miller, coitado, já tá aí na casa dos 80, se eu não me engano, né? Bom, queridos, a gente já vai falar sobre o futuro da saga Mad Max e dar nossas notinhas do filme. Tô curioso, hein? Mas antes a gente tem uma questão deveras curiosa, olha só. Tanto Furiosa quanto Duna 2 e Folia 2, ou Folia 2, o novo filme do Coringa, são blockbusters da Warner que devem chegar muito fortes aí pra temporada de premiação, hein? Eu quero saber, gente, se vocês acham que a distribuidora vai eleger o seu filho favorito, ou vai separar os ovos em várias caixas, né? Lembrando que Duna Parte 2 estreou com impressionantes 180 milhões de dólares na bilheteria global e, nesse momento, já rompe aí a casa dos 700 milhões, né? Enquanto é esperado que o Folia 2 entre no clube do bilhão, Marcudo. Eu acho que com relação a lançamentos, os três devem ter uma atenção boa. Coringa mais, talvez, porque a Warner deve enxergar com maior potencial. Mas para as premiações, eu acho que Duna e Furiosa vão mais nas partes técnicas e Coringa mais na atuação. Mas é tudo especulação, né? Coringa nem estreou ainda, mas eu acho que vai mais por esse caminho. Então, vamos ver aí como que vai ser o Coringa. Eu não quero criar expectativas, apesar de ter ficado bem mais... feliz com o trailer do que eu achei que ia ficar. Tecnicamente falando, eu acho que Duna 2 talvez tenha mais força nessas categorias do que Furiosa. Vai ser uma aposta mais arriscada se a Warner decidir dar mais atenção para Furiosa do que para Duna 2, porque eu acho que Duna é a galinha dos ovos de ouro do estúdio esse ano. E a gente ainda tem, eu queria inclusive saber o que vocês acham, a gente vai ter a continuação de Beetlejuice, né? Os fantasmas se divertem aí, vocês acham que vai sair, vai passar assim, e a Warner não vai fazer nada? Nem botar um Michael Keaton ali pra disputar alguma coisa? Nada? Eu acho que para premiação Beetlejuice não entra nessa jogada. Eu concordo com o Marcudo que Duna e Mad Max entram mais em categorias técnicas, como o próprio Mad Max, quando foi pro Oscar, o Estrada da Fúria, ele acabou ganhando nas categorias técnicas, né? Eu não concordo, eu daria o Oscar para ele, mas tudo bem. Só que eu também concordo com a Aline que na questão do Duna 2 e do Furiosa, vai ser o contrário. A Warner vai dar mais foco no Duna, principalmente porque o primeiro Duna sofreu com a pandemia, a bilheteria não foi tão boa quanto poderia ter sido, tanto que Duna 2 mostra isso. Agora o Coringa realmente é um Coringa que eles têm na manga, porque assim, o primeiro Coringa, ele veio de um prêmio em Veneza, né, que é uma coisa totalmente inesperada, foi um filme que ganhou um festival, um dos grandes festivais na Europa, ganhou sem ninguém esperar isso, né? Então é um filme que já tem um selo de premiação diferente dos outros. E ainda tem o fator Lady Gaga, né? Tem o fator Lady Gaga, e um filme que tá todo mundo com muita expectativa, porque o diretor, ele mudou completamente. Ele pegou o 2 e falou assim, não, vou fazer um musical. Né? Eu acho isso bem corajoso e acho assim, caramba, a Warner topou isso, eu achei bem inusitado também. Quem sabe não vem o Oscar da Lady Gaga, né, Rafa? Aliás, esse é o chamado problema bom pra Warner, né? Porque esses três, aliás, vou até discordar um pouquinho de você, viu, Rafa? Porque o Beetlejuice 2, Os Fantasmas Ainda Se Divertem,
tem o Tim Burton de volta, tem um investimento considerável. Eu tô vendo a ficha aqui, além do Michael Keaton, né, voltando com o Beetlejuice, a gente tem Monica Bellucci, Jenna Ortega, Winona Ryder, Danny DeVito, Willem Dafoe. Então eu acho que a Warner vai dar uma consideradinha aí, principalmente para a parte de atuação, né? Como vocês falaram, os outros filmes são muito mais pro lado técnico do que da atuação. Talvez a exceção seja mesmo o Coringa. Tô bastante curioso, aliás, ansioso pelos dois, viu, Aline? Legal você ter trazido o Beetlejuice. Uma curiosidade, assim, que eu quero saber o que vocês acham da cena pós-créditos, né? Que na verdade é apenas um frame pós-créditos. Se aquilo lá foi só um aceninho ali pro Nux, né? Que todo mundo gostava dele, pros War Boys, ou se isso aí é, sei lá, alguma pistinha de pra onde esse universo tá indo, né? Porque o George Miller já tinha comentado alguma coisa sobre querer fazer uma sequência aí das Wastelands e tal. E fiquei pensando nisso quando eu vi o bichinho do carro dele ali nesse frame pós-créditos. Sobre a cena pós-crédito, eu acho que foi só uma brincadeira mesmo, porque não tem como o Nux voltar, é um baita personagem, eu acho, mas já tá bem resolvido. Sobre filmes futuros, o George Miller falou que tá pensando, que pensou e especulou sobre o futuro da Furiosa após Estrada da Fúria, e também uma prequel com o Mad Max, né? E eu acho interessante porque o nome Max tá em todos os filmes, inclusive em Furiosa, mas ele não, né? Mesmo em Estrada da Fúria, onde ele tá, se chamasse o Bate-Volta da Furiosa, não ia ter nenhum absurdo, porque o filme é sobre ela, né? Essa volta de Mad Max é sobre a Furiosa, né? Eu acho curioso, mas eu não sei o que vai ter. O George Miller realmente faz poucos filmes, ele tem 80 anos, ele é o anti-Ridley Scott, que faz produção em linha de montagem, né? E eu espero que ele tenha bastante saúde para fazer muitos filmes ainda. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui, hein? De 0 a 100, eu quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão pra Furiosa 2 pontos, uma saga Mad Max que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Conta pra gente, Marcudo. Será que vem as 100 poltronas do Marcudo agora, hein? Será? Olha, Furiosa tinha uma barra muito alta pra atingir depois do antecessor. Estrada da Fúria, sim, é um filme sem poltronas pra mim. Furiosa tá abaixo, vou deixar aqui com 89 poltronas amarelas. Vou com 98 poltronas, porque eu vou deixar o Chris Hemsworth de pé. Não vai sentar no meu cinema. É isso, vou deixar o Chris Hemsworth de pé. Eu já tinha pensado numa nota que era um pouquinho menor que o Marcudo deu, mas eu fui influenciado pelo Marcudo agora. É brincadeira, hein? Eu ia dar 85, vou dar 89 cadeiras, porque também, como o Marcudo disse também, para mim o Estrada da Fúria seria 100. E eu acho que 89 tá uma proporção legal. Gente, respeito demais as opiniões. Aliás, Aline, adorei várias coisas que você trouxe aqui, mas eu preciso ser coerente, né? Ter coerência aqui com o que eu falei ao longo do episódio. Furiosa é um baita de um filme, sem dúvida. Quando a gente fizer, né, Marcudo, os melhores do ano, top 20, top 30 vai ter Furiosa. Mas eu não fiquei tão comovido, tão empolgado quanto vocês. Achei que faltou, não consegui tirar o Estrada da Fúria da cabeça, né? Fiz muitas comparações e acho que a gente tem uma queda quase que vertiginosa de um pro outro. Vou deixar a Furiosa aqui com 79 poltronas amarelas. Muito bem, consultando o abaco australiano do SQLBS, chegamos à média de 89 poltronas amarelas para Furiosa. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou na caixinha do Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Furiosa e saber também se você concorda comigo, discorda do Marcudo e acha que o Chris ficou uma gostosura, mesmo com aquela napona e os dentes caindo tudo. Certo, dona Aline? Ah, certo. Muito, muito obrigada pelo convite. Adorei falar desse filme, porque foi uma experiência muito catártica, assim. Foi um filme muito gostoso de assistir. Mas eu sou editora do Adoro Cinema, então
Acompanhem o site, acompanhem as redes sociais para ver nossas entrevistas por lá. Tem muita crítica, tem muito conteúdo bem legal que a gente produz com muito, muito carinho, porque a gente é todo mundo muito apaixonado. Me sigam no Instagram também, @AlineP, que lá a gente consegue conversar também. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo papo. Oli, volte mais vez. Beijo pra todo mundo do Adoro Cinema, inclusive pra nossa queridíssima Cativiana. E beijo pra você, Rafael Argemon. Ai, cara, sempre muito legal estar aqui. Valeu, Sansa, Marcudo, Aline. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, @caradalocadora. E também tem lá a minha newsletter no Substack, que é ocaradalocadora.substack.com. Só .com. Valeu, pessoal. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Oi, gente, aqui é o Sansão. E aqui é a Maria. Queridos, a gente já tá chegando no finalzinho do programa de hoje, mas essa pausa rapidinha tem um ótimo motivo. Divulgar as empresas e marcas que estão com a gente, dando uma super força pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Por isso a gente deixa um sincero e caloroso abraço e recomenda com força algumas marcas. E uma delas é a Bossa, loja que faz curadoria e venda de semijoias modernas, clássicas e cheias de bossa, com certeza. Toda hora tem coleção nova por lá, com peças selecionadas a dedo pelo trio Paulinha, Marina e Natália. Eu mesma uso muito. Vai lá no @bossa.ponto que você vai curtir. Gente, a Betty Bakery é uma padaria artesanal paulistana ali da região da Vila Mariana, que, olha, é mão na massa. Eles têm foco lá em pães de longa fermentação, doces sem frescuras e também cafés especiais. O que a Beth, o Thiago e a equipe fazem nunca é abaixo de espetacular. Dá um pulo lá no @bet.bakery, Bet com TH, para conferir tanto o cardápio quanto os horários. E agora eu vou trazer para vocês uma moda praia autoral, para você que está sempre querendo inovar nos lookinhos sem perder a sua essência. O Insta delas é o @souaqua. Aqua a gente soletra assim, ACQUA. Abraço para toda a equipe Aqua Body Beauty, valeu pela força. Bom, a EVCom é uma agência de comunicação múltipla com essência de branding, mas que faz com muita competência a gestão de redes sociais, consultoria de comunicação e marketing, treinamentos e também PR. Quem comanda lá é a nossa professora de comunicação, Alexandra Santos, que deu a dica aí do Instagram, @evcombr, e também do site www.evcom.com.br. Agora, para todos os pais de pet, a Love for Pets Colinas é o mais completo centro de estética, veterinário e venda de produtos pet de São José dos Campos e região. Se você mora por aí ou tem amigos e famílias, pode ir lá no @Love for Pets Colinas e conhecer o trabalho incrível que a Carol e a equipe fazem por lá. Gente, pra quem tá sempre buscando um lugar especial para celebrar em grande estilo, o bar e restaurante Bequim tá sempre cheio de gente bonita, bons drinks e muita alegria. Cardápio, horários e programação você encontra no @BequimBar. Se escreve BKIN, beleza? Um grande abraço aí pro Bigode e também pros amigos do Bequim. Falando um pouco da Ponto B, a Ponto B é uma agência que vai te levar do ponto A para o ponto B. E eles são focados em geração estratégica de leads, treinamento em vendas e growth. Vale a pena dar um pulo no @.b.co e conhecer o trampo da Bárbara e do Pedro. Gente, olha só, a Casa do Pai Baiano é uma loja de artigos religiosos e uma série de artesanatos feitos com muito axé. O @ deles é Casa do Pai Baiano e vale a pena conhecer e mandar um zap para a turma de lá. É uma coisa mais linda que a outra. Gente, a OnLabel, que é a nossa próxima apoiadora, é especializada em marketing digital para o setor médico. Eles prestam um serviço de excelência de consultoria de marketing digital, desenvolvimento de sites e geração de tráfego pago e orgânico e muito mais. Se você é médico e ficou interessado, dá um toque no Lucas, na Laura e no Wilson pelo www.onlabel.com.br. Gente, e passando a régua aqui, o Colégio Elvira Brandão começa na educação infantil e vai até o ensino médio com opção de escola bilíngue e 85% de aprovação nos principais vestibulares, hein? Tem inclusive educação voltada para a sustentabilidade por lá, super importante nesse momento e também em todos os outros. Vai lá no Insta @ElviraBrandão, conhecer mais, é um trabalho muito bacana que o pessoal faz por lá. Um abraço pro Felipe. Gente, lembrando que todos os contatos estão também na descrição desse episódio, tá bom? E minha gente,
Nunca é demais lembrar, 100% do valor recebido nessa parceria será doado para o combate às enchentes. E cuidado com as pessoas desabrigadas. Juntos, a gente reconstrói um futuro melhor. Muito obrigado novamente a todos.